Boa tarde, agora nós vamos começar com a aula número 9 sobre o Estatuto. Após nós vermos todas aquelas questões, principalmente da agregação e da função policial militar, a gente vai ver a exclusão do serviço ativo. Então, pessoal, vamos avançar. Estamos quase acabando o Estatuto, então a exclusão do serviço ativo é um dos últimos assuntos que a gente tem. Nós temos quantas exclusão do serviço ativo na Polícia Militar de acordo com o Estatuto? Nós temos do artigo 100 até o 117, nós temos 10 tipos de exclusão do serviço ativo. Com certeza, apenas algumas são mais importantes e a gente deve considerar. Então, antes de a gente adentrar no assunto da exclusão do serviço ativo, como a gente vai falar muito a partir de agora de praças e oficiais, a gente já falou até do quadro hierárquico, gostaria de passar para vocês diferença de oficial superior, intermediário e subalterno. A gente vai entrar em algumas questões que a gente fala de oficial superior e daí, para quem não faz parte da carreira policial militar, acaba não sabendo essas nomenclaturas. Então vamos lá, pessoal, rapidamente, só fazendo um adendo aqui. Oficial superior. Quem é oficial superior? Vocês já viram lá o quadro de oficiais, né? Então, quadro de oficiais nós temos coronel, tenente coronel e major, que são oficiais superiores. Oficial intermediário. Quem é oficial intermediário? É o capitão. E quem é oficial subalterno? O segundo e o primeiro tenente são oficiais subalternos. Na verdade, nós começamos, a hierarquia a partir do oficial subalterno, então o tenente, o segundo tenente, que é o primeiro posto do oficialato, conforme vocês já viram, o capitão, que é o oficial intermediário, posteriormente oficial superior, são 3 postos, major, tenente coronel e coronel. A partir desse adendo, nós começamos então a primeira forma de exclusão do serviço ativo da polícia, que é a transferência para a reserva remunerada, que a gente já falou várias vezes de como funciona essa transferência para a reserva remunerada em vários aspectos que a gente já viu no decorrer do Estatuto. Agora, especificamente, tratando-se de transferência para a reserva remunerada, em quais casos que ela pode ocorrer? Então, primeiramente, ela pode ocorrer a pedido e posteriormente ex officio. Então a gente vai falar primeiramente a pedido, quando o policial militar, quando o oficial ou a praça, ele pode ele mesmo solicitar, ele mesmo pedir. Então, quais os requisitos, quais os pressupostos devem ser analisados para que ele possa pedir a sua reserva remunerada? Então, primeiro, a pedido, com 30 anos de serviço, se ele for homem, e ele tem que ter 25 anos de serviço, pelo menos, prestado à Polícia Militar de Santa Catarina. 25 anos de serviço, se mulher, e destes 20 anos tem que ser prestados à polícia. Então vejam, 20 anos de serviço, não é 20 anos de 25 anos de serviço, não de efetivo serviço. 30 anos de serviço, não de efetivo serviço. Então, vejam bem a diferença que na Polícia Militar nós temos essa diferenciação entre homens e mulheres. Então, 30 anos de serviço se for homem, 25 deles sendo prestados exclusivamente à Polícia Militar e 25 anos de serviço se for mulher, sendo 20 deles prestados exclusivamente à Polícia Militar. Essa seria a transferência remunerada a pedido, quando o policial pode solicitar. Quando ele tiver com esses requisitos, esses pressupostos, ele pode solicitar a pedido e ingressar na reserva remunerada. Conforme a gente já viu, o policial militar ele não vai se aposentar. Ele ingressa na reserva remunerada porque, conforme a gente vai ver posteriormente, ele pode ser convocado a qualquer momento na reserva. Só não pode mais ser convocado quando na reforma. Então, transferência para a reserva remunerada ex officio. Então, ex officio, o que seria? Ele é obrigado, compulsoriamente, ele tem que ingressar na reserva remunerada. Não depende mais dele, não depende de um pedido dele atendendo determinados pressupostos. A instituição mandaria ele embora, na verdade. Então, ex officio, ele vai embora compulsoriamente, obrigatoriamente, quando? Quando ele atinge a idade limite. Então, quando ele atinge uma idade limite de 59 anos para coronel,
tenente-coronel e major 57 anos e capitão e tenente 55. Conforme a gente viu aqui, o coronel é oficial superior, tenente-coronel e major também oficial superior, capitão oficial intermediário e tenente oficial subalterno. Pode cair no concurso de vocês. Eu falo especificamente do quadro de oficiais combatentes. Lá no estatuto nós temos ainda falando alguma coisa de oficiais de saúde e oficiais especialistas. Eu creio, que dentro de um concurso de oficial da polícia, de oficial combatente, deveriam pedir sobre oficial combatente e não sobre oficiais de saúde, porque não se trata do concurso específico. No entanto, cabe uma leitura de vocês, mas vamos focar principalmente no quadro de oficiais combatentes. Então, idade limite para transferência para reserva remunerada ex officio do quadro de oficiais combatentes: 59 anos coronel, tenente-coronel e major 57, capitão e tenente 55 anos. No quadro das praças, então é importante a gente colocar aqui todos, a gente viu aquele quadro também das praças de soldado até subtenente, então soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente, todas as praças 60 anos, então é mais fácil, daí a gente acaba não confundindo. Também vai ser transferido ex officio para a reserva remunerada o oficial superior, então temos lá em cima coronel, tenente-coronel e major, que ultrapassar 6 anos no último posto. Então, o coronel full, seria o coronel lá, o último posto da corporação. Então, quando ele ultrapassar 6 anos no último posto, então ele foi promovido a coronel e ficou 6 anos como coronel. Ficando esses 6 anos, é a idade limite para que ele possa receber a sua transferência da reserva remunerada ex officio. Ele também vai embora dessa forma. Nós temos uma exceção aqui neste caso. Ultrapassar 6 anos no último posto oficial superior, exceto o comandante-geral da corporação, que ele pode estender um tempo a mais devido à função que ele está, a nobre função que ele está exercendo, tá? Então esses são os casos mais importantes, principalmente das idades limites no quadro de oficiais combatentes. Então decorem, coloquem um quadrinho lá para vocês, é muito importante isso aí. Outra questão interessante para finalizar a transferência para a reserva remunerada é que ela poderá ser suspensa. Então, conforme a gente viu lá no início do estatuto, temos o policial militar da ativa e o policial militar da inatividade. Quando a gente falou de reserva remunerada, a gente falou que ele pode ser convocado na reserva remunerada. Então, essa questão tem que ficar importante para concurso. O policial militar transferido para a reserva remunerada poderá ser convocado? Sim, em determinados casos ele poderá ser convocado. Em caso emergencial, em caso de defesa, estado de defesa, estado de guerra, sítio, E também o governador do estado, ele pode acionar, em casos excepcionais, um coronel, um major, um tenente-coronel da reserva, para que ele possa fazer algum procedimento administrativo, um conselho de justificação, um conselho especial de justiça, um processo administrativo disciplinar, uma sindicância, um inquérito policial militar, na qual exija a presença dele. O governador pode suspender a reserva remunerada dele, convocá-lo, ele ser atribuído, ter atribuições naquela função que ele vai exercer, e depois ele retorna para a reserva remunerada novamente. Então, se cair alguma questão em concurso para vocês, dentro da reserva remunerada, o policial militar poderá ser convocado? Sim, em determinadas situações. Em situações emergenciais, como guerra, sítio, defesa, ou por ato do governador do estado para compor algum procedimento administrativo, tá? Na reforma que a gente vai ver posteriormente, dentro desta aula também, não cabe a convocação do policial.
Agora, na reserva remunerada, sim. Tá? Então, com relação à reserva remunerada, nós fechamos aqui. A pedido, reserva remunerada a pedido. Então, lembrem-se das datas, lembrem-se que há uma divisão de homens e mulheres, né, para o pedido da transferência para a reserva remunerada, e lembrem-se de ex officio a idade limite, principalmente, e lembrem-se que pode ser convocado. Essa é a primeira modalidade de exclusão do serviço ativo. Agora nós vamos para a segunda modalidade, que é a reforma. Então acabamos a transferência para a reserva remunerada, começamos agora com a reforma, que é a segunda modalidade de exclusão do serviço ativo e é uma das mais importantes. A transferência para a reserva remunerada, nós vimos que ela pode ser a pedido e ex officio. Então a primeira diferenciação que a gente faz para a reforma é que a reforma ela só é concedida dentro da Polícia Militar somente ex officio. Então ela só vai ser de forma obrigatória, compulsória. Então não tem como você, dentro da Polícia Militar, ter uma reforma a pedido, somente ex officio. Então ela vai acontecer em dois casos. Qual que é o primeiro caso que ela vai acontecer? Atingir a idade limite da reserva remunerada. Ou seja, você está tanto tempo na reserva remunerada e qual que é a idade de você estar na reserva remunerada para ser reformado? Para atingir a reforma. Então, para o oficial superior, 64 anos. Quem são os oficiais superiores que a gente viu de acordo com a nossa tabela? Está lá em cima. Oficial superior, tenente-coronel, coronel e major. Capitão e tenente, 60 anos. Você, com 60 anos, você como capitão ou tenente, você vai atinge a idade limite para ser reformado após estar na reserva remunerada. E para as praças, 60 anos. O capitão, o que ele é? Ele é oficial intermediário e o tenente é oficial subalterno. Então, se nós utilizarmos qualquer nomenclatura destas numa prova, vocês já sabem quem é oficial superior, quem é oficial intermediário e quem é oficial subalterno. Se falar tenente ou oficial subalterno é a mesma coisa. Se falar capitão ou oficial intermediário é a mesma coisa. Então decorem essas datas. A reforma, ela somente se dá ex officio. O policial militar tem que atingir a idade limite na reserva remunerada, então ele estará tanto tempo na reserva remunerada e desta forma será reformado. O oficial superior, tenente-coronel, coronel e major com 64 anos de idade, coloquem lá na tabela de vocês, primeiro coloquem transferência para a reserva remunerada, idade limite, coloquem lá. Depois, capitão e tenente, então, oficial intermediário, oficial subalterno, 60 anos e praça, 60 anos. Então, façam um quadrinho lá e já visualizem melhor. É isso que eu peço para vocês, tá? Outra modalidade muito importante que cai em concurso, é uma das questões que eu vejo que é uma questão muito boa para cair em concurso. A reforma ela dá somente ex officio, por você atingir a idade limite da reserva remunerada, ou, no segundo caso, em casos de incapacidades definitivas. Quando você terá uma incapacidade definitiva? Lá no Estatuto nós temos todo o rol das incapacidades definitivas que o policial militar pode ter. Pode ser neoplasia, que é o câncer, pode ser cardiopatia grave, pode ser um ferimento que ele teve em serviço, pode ser um acidente, pode ser um ferimento de causa e relação com o serviço. Então, várias questões na qual o policial militar, com certeza, através de um laudo médico, ele vai ter atestada essa incapacidade definitiva. Então, por exemplo, um policial militar, ele foi reformado por ter câncer, um câncer no pulmão, por exemplo, e ele é soldado. O policial militar é soldado e acabou sendo reformado através de um atestado médico, obviamente, por ter câncer no pulmão. Então, quando ele é soldado, qual vai ser o seu grau hierarquicamente imediato para ele ingressar na reforma?
será o de terceiro sargento. Então não cabe aquelas promoções que a gente já viu, né, anteriormente, nas aulas anteriores com relação à promoção. A gente está falando única e exclusivamente de reforma. Então, grau hierarquicamente imediato nos casos de incapacidade definitiva, tratando-se única e exclusivamente de reforma. Como é que vai funcionar? Então, eu quero que vocês decorem esse quadro aqui. A pessoa que teve uma incapacidade definitiva e foi reformado como aspirante ou subtenente, ele vai ingressar na reforma como primeiro tenente. Um policial militar, primeiro, segundo ou terceiro sargento, então todos os sargentos que ingressou na reserva, na reforma, em decorrência de uma incapacidade definitiva, vai para a reforma como segundo tenente. Um policial militar que teve uma incapacidade definitiva, como cabo ou soldado, ele vai para terceiro sargento. Então esse quadro aqui vocês têm que decorar, porque é um quadro que ele foge às nossas promoções normais. É somente no caso de incapacidade definitiva em reforma. Então o policial militar ele sofreu um ferimento de causa e efeito com um serviço, com uma ocorrência policial, por exemplo, e ele é cabo. E foi atestado pelo médico, tudo correto, foi feito um procedimento que ele deve ser reformado. Então, para fins de reforma, qual que é o grau hierarquicamente imediato dele? Nos casos específicos de incapacidade definitiva. Então, nós temos esse quadro aqui. Eu já tive um exemplo de um policial militar que ele teve câncer no pulmão e teve metástase, ele se espalhou pelo corpo e ele era cabo. Ele sendo cabo, foi feito toda a junta médica da corporação, nós temos uma junta médica, ela fez um laudo, né, atestou que realmente ele tinha o câncer e que ele deveria ser reformado. Então a reforma ela foi concedida a ele e ele foi para qual grau hierarquicamente imediato com relação para fins de reforma? Ele era cabo, ele foi para terceiro sargento. Se ele fosse terceiro sargento, ele iria para qual grau hierarquicamente imediato? Todos os sargentos, primeiro, segundo e terceiro sargento, ele iria ser reformado como segundo tenente. Se ele fosse aspirante ou subtenente, ele seria reformado como primeiro tenente. Então esse grau aqui, hierarquicamente imediato, em caso de incapacidade definitiva que ele vai ser reformado, é um quadro específico para a reforma. Então eu gostaria que esse quadro vocês anotassem e ficasse bem gravado na memória de vocês. Porque quando cair no concurso para fins de reforma com relação à incapacidade definitiva, é esse quadro que a gente tem que utilizar. Beleza? Está finalizada a aula 9, transferência para reserva remunerada e reforma. Muito obrigado.